cada um desses planos de fundo, isso daí, os recursos, né, que de cada plano de fundo tem, isso depende do modo que o plano de fundo funciona, em qual modo ele funciona. Os modos, eles vão ser ditos nos próximos slides. Vamos lá, agora os modos. Bem, a Super Nintendo, quando ela fez o SNES, ela fez com 8 modos. Começando do zero, não faz sentido nenhum, mas começa do zero. O primeiro modo dele, o modo zero, é uma camada, são 4 camadas com 4 cores cada uma. Ou seja, você vai criar, por exemplo, a HUD, onde o player tá, e 2 planos de fundo para fazer o parallax. Dentro disso, você tem as 4 camadas, e você pode colocar 4 cores em cada uma. É bem limitado, mas é o único que permite várias camadas. Então, ele é bom para algumas coisas e é ruim para outras. O modo 1, que seria o segundo modo, ele tem pode 2 camadas com 16 cores, mais uma camada com 4 cores. E uma dessas camadas pode ser dividida entre primeiro plano e segundo plano. Esse é o tipo mais comum entre todos os desenvolvedores de jogos, esse é o mais comum. O modo 3. Eu vou falar modo 3, mas é modo 2, você sempre volta 1. Então o modo 3 são 2 camadas com 16 cores. É igualzinho ao anterior, só que você tira uma a menos. Uma camada a menos, mas ele tem uma característica adicional, que ele tem um efeito extra. É uma das camadas, ela pode ter uma coluna de rolagem. Então é igual a gente explicou nos slides anteriores. Igual, bem parecido com o Game Boy. Game Boy fazia isso também. O modo 4 é uma camada de fundo com 128 cores, mais uma camada de fundo com 16 cores. Nesse modo, são 2 camadas e ele permite várias cores, ou seja, você consegue fazer um jogo mais bonito, por assim dizer. E as cores elas podiam ser definidas como RGB, em vez de usar as referências da CG-RAM. Ou seja, às vezes você tinha umas cores diferenciadas, por assim dizer. O modo 5, modo 4, vou falando no modo 4 que é mais fácil. O modo 4 é o modo 2 e o 3 combinados. É a paleta de cores, o mapeamento de cores RGB, junto com a rolagem de coluna, igual o Game Boy fazia. A primeira camada ela pode ter 128 cores e a segunda apenas 4. Então diminui um pouquinho a quantidade de cores da segunda camada. O modo 5 é uma camada com 16 cores, mais uma camada com 4 cores. São 2 camadas, tem menos cores, mas a área selecionada ela vai ter uma resolução de 224 por 512 pixels, que é comprimida para caber dentro da tela. E como que eles utilizavam isso? Sabe aqueles jogos que tem multiplayer, que a tela é dividida? É nessa parte que eles usam. Então, ele usava isso para poder dividir a tela e assim cada player vai ter a sua tela. O modo 6 é a combinação do modo 5 e 2, que é a rolagem e a alta resolução, só que ele permitia apenas uma camada com 32 cores. Mas a imagem era bonita, fazer o quê? E o último modo, que é o modo 7, ele permite que uma camada de fundo seja girada e dimensionada da forma que você quiser, por assim dizer. Então aqueles jogos que você vai para frente e tem aquela profundidade, sabe, que ele vai chegando mais perto, ela vai aumentando de tamanho, era nesse modo que eles faziam. E assim, era muito difícil, porque ele ficava trocando a altura por profundidade, e ia e volta, vai e volta, vai e volta. Então dava essa impressão de 3D, mas era apenas simulação, era 2D ainda. As sprites agora. A memória chamada OAM, Object Attribute Memory, ela armazena uma tabela com referências de até 128 sprites simultânea, com as propriedades de sprite. A PPU ela combina 16 pequenos blocos em forma de 4 core para poder construir a sprite. Então ela tem aquelas tabelas de 2x2 para cada pixel, tá? E monta a sua sprite. E na tela, a sprite só aparece na área visível. Então, o que tiver fora da tela não aparece. Meio fácil, né? Então ele acaba não renderizando, assim ele guarda um pouco de memória para poder fazer outras coisas. E como alguns modos do SNES tem várias camadas, às vezes não faz sentido a sprite ficar uma atrás da outra. Então o que ele faz? A sprite que está na frente carrega e a sprite que está atrás ela não carrega. Ela está ali,
mas ela não vai carregar. Então, quem tá na frente tem prioridade no carregamento. E a PPU ela desenha até 32 sprites por varredura. Cada vez que ela passa na tela, cada vez que ela lê todos os pixels na tela, ela vai colocar no máximo 32 sprites. A PPU, depois que ela faz todo esse processo, todo esse rolê todo, o resultado é essa imagenzinha bonitinha aí que a gente vê na nossa tela. Que é a PPU desenha tudo, faz todos os quadradinhos, passa por todas as tabelas, todas as sprites, e a gente tem o nosso jogo bonitão, rodando lindamente. É isso. Voltar o áudio aqui. Tá certo. Obrigada. O Marcos, ele não ia Ele falar? não tem microfone, então ele Ah, ele tá sem ainda, né? não tem. Por isso Tá. que ele não apresentou, mas assim, ele também leu, ele também participou na Ah, tá. criação. É que eu lembro que eu tava com esse problema, né? Na outra também. Ele tá sem ainda. Ah, tá. Tá jóia. Pensei que ele tivesse conseguido acertar isso daí. Não, ele tá tentando correr atrás, mas ainda não Mas conseguiu. sei que é um gasto a mais, né? Não sei É. como que é isso. Então tá jóia, meninas. Obrigada, viu? Nada, professora. Tá bom. Nessa semana passada, mais ou menos. Vou mutar. Aí, mano, meu PC tava superaquecendo, velho. 99 graus, não sei como essa porcaria não explodiu. Sério? Eu até falei com o Douglas pra ver se ele tinha uma pasta térmica pra me arranjar. Eu tive que comprar. Eu comprei um cooler novo e Eu não tinha, mano. pasta térmica. Eu não tinha. Não, mas relaxa. Eu Dá comprei pra lá. fazer um churras com esse processador aí, mano. Um churras? Não, e 3 queima, churras, né? bicho. E queima mesmo, né? Não tem. Sorte que não queimou meu processador, senão eu tava só Foi por chorando, sorte, professora. porque geralmente ele aguenta até 85 graus, né? Depois ele já Processador começa. indestrutível é esse daí, mano. Depois disso você pode ficar de boa, que acho que não queima nunca mais no universo. Porque 95. Então. Ele tava 100, aí, tipo, na placa-mãe aparecia lá, mais 99. Aí eu não acreditei, eu falei, mano, como meu processador tá pegando 99 graus aí, do nada assim, nunca tive esse problema. Uhum. Eu também, eu comprei também. Aqueles de alumínio. Meu... o meu também, agora não passa de 50, 55 jogando. Porque. Meu jogo tava pegando 20 FPS, velho. Coloquei o cooler, tá pegando 160. Mano, Outra tipo, vida, né? outra vida, mano. Fiquei tipo, como assim? Aí por isso que eu fiquei vaga essa semana aí e um pouquinho da outra, eu acho. Que eu não tava entrando nem nas aulas, não tinha como, meu PC travava. É mancado eu falar que eu não senti sua falta. Mas eu nem me ligo também. Os caras só farpas comigo, mano. Só farpas, velho. Eu sei que eu tentei pedir transferência de curso, mas não é porque eu não gosto de jogos, tá, gente? Acho que isso daí gerou uma animosidade, né? Mano, ninguém mais gosta de mim, ninguém vai falar comigo. Que trairagem tudo tem limite, né, parça? Eu nem quero voltar mais pra aula da FATEC, vamos continuar com EAD, mano. Acho que... Os caras nem vão querer mais falar comigo lá na faculdade. Eu não quero mais enfrentar essa realidade dura. Tá tão... É bom eu aqueles lá. Não, Gabriel, senão você é o Bolsonaro, mano. Né? Você é igual o Bolsonaro. Toma uma facada assim, eu vou estar passando assim na faculdade. Traíra, né? Nunca nem viu. Vai virar à esquerda, já era, vai ficar ali mesmo. Mesmo você sendo um traidor, eu ainda gosto de você, tá bom? Aí, tá vendo, Letícia? Docinho. A gente sente sua falta, mais ou menos. Não, eu senti a falta dele essa semana. Eu fiquei perguntando, cadê esse desgraçado? Porque eu fiquei perguntando também, foi, mano, ele subiu, ele saiu do curso. Eu não. Fala assim. Oi, chegou? Não. My name is Diogo and I'm the fastest man alive. Chegou, filho? Nossa, nem me avisou. Nem me avisou. Eu tomei um susto quando eu vi sua voz agora. Eu cheguei.
não só cheguei, como já tô de banho tomado. Gente, pensa numa pessoa que correu. Imagina. Vamos fazer Ela o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Tem um grupo agora para mim se apresentar. Aí a gente é o próximo, então? Pode ser, porque Pode ser. agora, vamos ver se a Letícia e a Larissa estão por aí. A Larissa sim, a Letícia está por aí. A Larissa tá. Então, a Letícia, que eu não vi se ela entrou aqui. A Letícia, ela não tá com problema na internet por causa da chuva. Ah, tá. Aí você que vai apresentar, então? Pois é, de novo sozinha. E eu acho que eu vou passar vergonha. Não, esquenta. Professora, eu não sei, professora. Quero aqui pedir, fazer uma nota de desculpas. Porque eu acho que eu fiz tudo errado. Por quê? Porque eu acho que tá faltando coisa, mas eu juro que eu não achei. Tá. Não, apresenta o que você tem e a gente vê. Tá bom? Pode ser? Tá bom. Então tá bom. Começa aí. Aí depois, então, aí fica vocês, tá? O Diogo, que já chegou, a Pamela, a Sara e o Douglas. E muito obrigado, viu, professora, por disponibilizar, a galera que entendeu também de postergar. O pessoal... Agradeço de coração, porque me seguraram mais que devia no trabalho. Não era nem pra eu ter ido lá. Professor, eu também queria pedir para se eu pudesse ser depois do Douglas e do Diogo, meu grupo, porque eu vou ter que ir no mercado daqui a pouco, que minha mãe vai ter que viajar. E eu vou ter que ir no mercado, aproveitar que tá de carro, porque eu não dirijo. Apresenta na nossa frente, faz assim. Não, faz assim, apresenta na nossa frente, pode ser. Tá, quem vai apresentar agora é a Lari, né? Isso, aí depois Lari. Vocês... Tá duplicado o som. Tá. Não, pra mim não tá, não. Acho que eu sou... Calma aí, vamos... como ficou, então? Agora depois isso, da agora Larissa... começou. Tá duplicado. Agora o som tá duplicado. Gente, quando ela estiver compartilhando, desabilita o fonezinho. Pera, como é que... Lari, tem que compartilhar a tela do computador, não a tela do Discord. Deixa eu ver, cadê vocês? Tá, beleza. Deixa eu ver o Anthony. O 8 de Tô aqui. Boa noite. Foi, Lari, foi? Nice. Calma aí, deixa eu entrar não está aqui. duplicada. É que às vezes nós é meio burro. Relaxa, Lari. Todo mundo foi burro um dia. Olha que grosseria. As palavras de consolo, né? Beijo a Deus. Isso aí foi burro um dia, hoje não é mais. Ou às vezes continua, né? Mas acontece também. Então, podemos começar, Lari? Podemos. Vamos Por lá. favor. Eu vou passar vergonha? Eu vou passar vergonha, mas vamos lá. Não. Se concentra, faz o que tem que fazer. Então, eu vou falar do Nintendo Wii, que foi um console que, até 2013 ele era considerado o console. Ele foi campeão de vendas e ele sofreu muito na mão dos hackers em geral, porque a base dele é igual a do GameCube. Ele é um irmão mais novo do GameCube e aí era super fácil de hackear e fazer emuladores nele. Aí vamos falar da GPU dele, que é a Broadway. Não, é a Hollywood, meu pai. É a TI Hollywood, que funciona 50 vezes mais rápido que a antiga Broadway. E é uma tecnologia que a Nintendo já era antiga. Porque a Nintendo gosta dessas coisas de usar tecnologia antiga para jogar, né? Para fazer a coisa mais tranquila. Ele tem 4 pixel shaders de rendering, que é... ele... Ai, meu Deus. Ele pega... Esses 4 pixel shaders, eles são
para fazer texturas de, por exemplo, a textura do vidro, ou então a textura de madeira, essas coisas. E aí tem 4 desses. E o Vectors Shader, que ele só tem um, que é para fazer a textura do mar em movimento e essas coisas. E muitas coisas dele que eu pesquisei, a Nintendo virou e falou: não vamos contar porque a gente gosta de fazer segredo. E ele funciona com o dobro da capacidade dele quando ligado. E é basicamente isso, professor, que eu vim aqui passar vergonha. Não dá. Sobre como ele calcula essa parte, as camadas, você não chegou a ver, né? Não achei. A Nintendo ela virou e falou: não, eu não tô afim de te falar. Eu procurei no manual técnico, manual do usuário, manual, com todos os manuais possíveis. Tá. Bom, então. Só... Tá jóia, então. Obrigada, viu, Lari? Vamos lá, deixa eu celular aqui. Opa. Vamos lá, calma. Agora o Rafa não pode me botar porque eu vou apresentar. Agora pode falar. Quero ver Agora eu se vou você me deixa falar. assim falar. Deixa eu ir pro grupo. Puta, só pela zoeira, Rafa. Vamos. Os caras me odeiam. Anthony tá aí? Então, isso que eu ia perguntar. O Bruno, ele tá? O Bruno, ele saiu do trabalho agora, professor. Ele nem vai conseguir chegar pra aula. Não? Não, ele acabou de avisar aqui. Né? Tá. Gente, eu tô aqui, só que eu tô dirigindo. Oxi. Hã? Ele tá aqui sim. Eu tô aqui, mas eu tô dirigindo, eu não consigo pegar o meu script pra falar. Coloca o cara no volante aí. Eu ouvi o pneu do drift, hein? Eu ouvi alguém freando aí. Ô, Bruno, presta atenção na direção, que a gente não quer levar uma morte nas costas, não. Não, eu tô aqui ouvindo, é que eu tô... O trânsito... Bom, sexta-feira choveu, o trânsito tá daquele jeito, né? Sim, é. Aquele jeito bom, né? Pra ajudar, meu chefe ainda me soltou agora do trabalho, quase agora. Então eu tô... Tá. Tô ferrado. Eita, Bruno, nem... Mas eu tô Bruno, aqui de alta o Bruno, ele presente. apronta, cada semestre é o Kinder Ovo, né? Cada semestre é uma surpresa diferente. Não, é difícil, viu, senhora? Eu que diga que é difícil. Não, semestre passado eu fui direitinho na aula, vai. Tá bom. Perdoa essas coisas. Então tá bom. Aí depois qualquer coisa você vai falando que você lembra, alguma coisa, faz algumas interferências, se puder, sem pegar no script para não bater, né? Porque senão depois fica com prejuízo ainda nas costas, tá? Ok. Anthony? Tô aqui. Só manda salve. Salve. Fechou. Deixa eu colocar então. Calma aí, deixa eu entrar na apresentação de vocês. Posso começar? Só eu queria falar, o melhor console já fiz na história dos consoles. Então, boa noite. Somos o The Forsaken, o grupo do Anthony. Oi. Pode passar. A GPU do PS2 se chama Graphic Synthesizer, ou GS. Ela não é tão versátil quanto outras GPUs costumam ser, mas e algumas funções específicas como dados ou transformações de vertex. Ela gera pixels, texturas e E uma coisa interessante é que ela tem apenas um modelo. Em outros consoles, como por exemplo o GameCube dessa época, os produtores do jogo, os artistas de shade, de sombreamento e iluminação, isso permite a eles fazer coisas visuais que no PS2 não seriam possíveis. Mas o PS2 ele tinha um shading bem avançado, apesar de só pelo padrão, que não podia ser customizado. Pode passar. Quer falar? Ou eu continuo? Eu falo.
O pré-processo, feito pelo Emotion Engine, ele inicia o sintetizador de gráficos preenchendo seu DD-RAM, embutido com os materiais necessários. Os bitmaps de textura, tabelas de cor, lookup, e as últimas também são conhecidas como clutch. Lookup, conhecido como clutch. Atribuindo registros do GS para configurá-lo. Então, tipo, um vai dependendo do outro, né? O GS, ele passa essas informações para o Emotion Engine. O GS para configurar e finalmente metindo os comandos de desenho, lista de exibição, que instrui o GS a desenhar primitivos, ponto, linha, triângulo e os sprites, em certos locais da tela específicos. Calma aí. Rasterização. Usando os valores anteriores calculados pelo pré-processo, né? O renderizador gera os pixels dos primitivos, e esta unidade pode gerar 8 pixels com texturas ou 16 pixels sem texturas, simultaneamente. Cada entrada de pixel conterá os seguintes valores calculados. Aí tem o valor do RGBA, que é correspondente ao gradiente, azul, verde e o alfa, o vermelho também. O valor Z, usado para testes de profundezas em estágios posteriores. O fog, para ativar os efeitos de neblina e propriedades da textura. Dá o endereço da textura na DRAM e outras propriedades coordenadas, nível, detalhe e filtro. Ele também executa o teste de tesoura. O que seria esse teste de tesoura? É fazer um cálculo de x e y, vendo o que está aparecendo na tela. O que não tiver na tela, ele ignora, para não gastar o vídeo, né? De graça, gastar energia de graça aí. A texturização, esse é o estágio que é alimentado por uma grade de unidade de pixel, que pode computar até 16 pixels de cada vez. As texturas são mapeadas nos polígonos. Além disso, podem ser aplicados efeitos de névoa e anti-aliasing. Os mapas de textura são obtidos da DRAM em uma área definida como buffer de textura. Embora isso tenha a interface de uma área separada, chamada Texture Page Buffer, que parece servir como mecanismo de cache para texturas, os clutches também são mapeados usando este sistema de página. Ambos os elementos são recuperados usando um barramento de 512 bits. Os testes, né? Os pixels serão descartados se não atenderem a certas condições. Então, ele testava, via se era necessário ter aquilo ou não e descartava. Antes tinha o teste de alfa, que compara o valor alfa, a transparência, de um pixel com o valor padrão. Isso ocorre por causa de certos casos, o valor alfa deve estar dentro de um determinado intervalo. Geralmente dentro de 0 a 255, eu acho. Eu não posso confirmar isso, mas até onde eu sei de cor seria isso. Teste de destino alfa, que verifica o valor do alfa do pixel novamente antes de atraí-lo para o buffer de quadros. E o teste de profundidade, que compara o valor Z do pixel com o valor Z correspondente no buffer Z. Isso evita o processamento de pixels que ficariam ocultos atrás dos pixels, de outros pixels. Pós-processamento. O último estágio, né, do pós-processamento, ele pode aplicar alguns efeitos usando o firm buffer anterior encontrado na DDRAM. A mistura do alfa, que mescla as cores do buffer atual com o anterior da memória. O pontilhamento, que grandes valores do RGBA precisarão ser adaptados, portanto, o pontilhamento pode ser aplicado para suavizar a perda de precisão. A fixação das cores, após clicar na operação como mistura alfa, o novo valor RGB pode exceder o intervalo válido de 0 a 255, portanto, a fixação define o valor dentro do intervalo. E a formatação, que converte o firm buffer final gerado no pipeline em um formato, que pode ser armazenado na memória. Só queria mostrar uma coisa que não está no slide, mas eu achei bem interessante quando eu estava pesquisando. Nesse link aqui. Ele ainda vai finalizar, tá, professora?
Tá, Mas tá eu quero mostrar um negócio antes, rapidinho. Deixa eu abrir em algum lugar. 11. Cadê? Vou mostrar aqui como que eram feitos os cara 3D da época, né? Eles tinham um modelo que eram todos poligonais. Basicamente, o Crash era todo feito de triângulos. Fui encanado minha vida inteira. Aí, tipo, eles texturizaram. Esse daqui, tipo, era antes, né? Acho que era. Poderia se dizer que seria no Play 1. Isso aí é PS1. Aí. Né, Esse é o modelo do PS2. E esse aqui é o modelo do já. PS2. Esse aqui já era PS2? Não, Não, esse era PS1. Esse era do primeiro jogo e esse era. O outro já é do PS2. E olha a diferença que trouxe pro Crash. Esse foi só o primeiro jogo do PS2, eles foram evoluindo. Que da hora, cara, esse Mano, site. tipo, olha isso daqui. Primeiro que ele deixa você mexer no bonequinho, igual. Então, mó da hora isso. Se vocês quiserem, eu conheço um site que é de Manda o link pra nós depois aí. Analisar. Depois Olha só. Vou passar o link pra vocês. Olha a quantidade de polígonos, de triângulos que tem só. Nesse daqui e olha nesse cara. 2.200. E tipo, em 5 anos de diferença, né? Uhum. Tipo, que da hora. Olha esse daqui, tipo, aquele lá. Esse daqui tem 2.700. Olha isso. Nossa. É meio que surreal, né? Tipo. Esse é do Dragon Quest. Nossa, e dá pra aumentar, dá pra ver bem de pertinho a Mano, que da hora. Talvez dá, não sei. Olha do modo fritando aqui. Eu tô passando no canal de aula o link. É um site bem legal que vocês podem baixar. Se conseguir visualizar modelos 3D, vocês podem analisar ângulos. Muito louco, né? E fica perfeito, assim, tipo, bonitinho. Eu queria mostrar isso antes, agora, Antônio, pode encerrar. Eu vou aqui abrir para você. Última coisa que eu tenho a dizer é ver como prática essas novas funções. Os efeitos de iluminação em partículas são inovadores na época. O Crash Bandicoot Wrath of Cortex de 2000. O produtor do jogo fez uma entrevista contando como é que ele utilizou as novidades do PS1 para criar esses efeitos de iluminação como está na imagem e como que eles foram feitos usando o hardware do PS1. O Gran Turismo é um ótimo exemplo de como ir para o PS2, porque já que a série estava em ambos os videogames, é uma série que sempre foi além do que o videogame era capaz. E você consegue ver essa diferença entre os dois jogos. E quando você vê um jogo tipo Okami, que é cel shading, que é essa técnica que você meio que pega modelos 3D e tenta criar linhas para parecer um desenho feito com linhas, um desenho bidimensional, mas em 3D, é uma tecnologia que começou a ser usada na animação e mostra como a nova tecnologia deu mais liberdade artística. Uma última curiosidade que eu queria dizer é que o PS2 era assim capaz de, mas isso quase nunca era utilizado, porque ainda não era uma tecnologia comum e as empresas de jogos não se importavam, né? Para que colocar 1080p ninguém usar, mas era possível e alguns jogos eram capazes, tipo o próprio Gran Turismo 4. E era isso que eu tinha a dizer. E hoje o que importa é a resolução, que tô tentando fazer hoje jogo em 8K. É verdade. Loucura. 8K. Quando lançar o 16K... Eu não tenho nem a TV de 4K ainda. Nem eu, ainda. Os caras já estão fazendo jogo em 8K. Eu acho isso um desperdício de tecnologia. Eles deviam... Mano, eu acho que minha TV não é nem Full HD, bicho. Não queria falar isso. Eu acho que eu não sei, mas não, deve ser a Full HD sim. Eu acho que eles deveriam estar se preocupando em otimizar para poder rodar em tudo quanto é aparelho do que deixar a resolução. Inteligência artificial, né? Por exemplo, o Ray Tracing, né? O Ray Tracing foi uma tecnologia bacana e ela é mais software do que hardware. Sim. Muito louco. Deviam estar pensando em coisas assim, não? Sim. Mas isso daí eu participei de um evento, né? Essa semana a gente estava discutindo justamente isso, né? A questão só que é voltar para a inteligência artificial, né? Para a divisão computacional, essas coisas.
o ANI, né, da Intel, que eles colocam justamente para trazer essa parte de visão computacional, esse monte de coisa, né? Só que tem essas dificuldades, né? Você tem que baixar o pacote para o processador que você tem, senão você não usa as funcionalidades e você, tipo, carrega uma carroça para usar quase nada, né? Então, hoje em dia ainda tem muito disso, né? É muito diferente mesmo. Então, Mas obrigada, meninos. de nada, prof. Professor, Eu vou... Oi? queria só fazer um adendo aí que eu não consegui ajudar muito os meninos, mas exaltar a questão da diferença do PlayStation 1 para o PlayStation 2, que a gente continua tendo um RGB puro, né, de 0 a 255 de densidade de pixel por cor. Isso continuou a mesma coisa, só que com o poder de processamento dessa GPU ter a disponibilidade do alpha por cor, que é diferente do que você ter o alpha só por pixel, né? Nesse momento você já tinha um alpha por cor. Então, fotograficamente, isso possibilitou é como se fosse uma emulação de milhões de cores, né? Então, você tinha um RGB puro, só que em vez de você conseguir mostrar 16 bits, você praticamente conseguia mostrar 32 bits de densidade de cor. Trazia mais nitidez, né? Você tinha muito mais cores para mostrar. Na prática, né? Assim, vamos dizer assim, na teoria você continuava tendo as mesmas cores. Só que usando o alfa em uma cor e outra não, você acabava conseguindo mostrar muito mais. Porque é como se você tirasse um pouquinho da densidade da cor, né? Ela se transformasse em uma cor um pouquinho, que nem o light blue com o blue, né? Coisa do gênero. Isso. Beleza. É interessante. São ajustes, né, que eles faziam que, digamos assim, era o que eles tinham para tentar melhorar, né? É interessante isso. Beleza, prof. Eu vou nessa, tá? Eu vou Tá lá bom, no então. Você deu mercado. ok lá no Teams para Não, postar a presença também? não Então dei, entra lá, prof. só dá um ok para não ficar assim. Tá bom. Tá bom? Tá joia, então. Tá bom. Obrigada, Obrigado, meninos. prof. Imagina, obrigada a vocês. Tchau, tchau. Obrigado, Vamos lá, professor. tchau, tchau. Obrigada a vocês. Vou continuar aqui. Tá joia, Antônio. Fica aí, sim. Vamos lá. Então, agora sim, aí nós voltamos, vamos com... O Moonlight Studios. Exatamente. Aí vamos lá. Nós que a voa. Exatamente. Reunião, aula... screens, achei. Screen. Esse aqui, ó. 120, go live. Vou entrar aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Pamela, você vai fazer a apresentação? Então, podemos começar, então, marcar? Pode. Sim. Tá. Por favor, então. Tá. Boa noite para todo mundo. Nosso grupo é o Moonlight, composto pelo Diogo, Douglas, eu, Pamela e a Sara. Eu vou começar explicando, vou introduzir um pouco o assunto e depois, conforme a apresentação, os meninos e a Sara, eles vão aprofundar mais, tá? Pode passar. É o Super Nintendo. Ele não fazia uso de uma GPU, só que ele tinha duas PPUs, que são essas da foto, que era juntando os dois, ele formava a Super PPU. Aí tinha o primeiro, que era a PPU1, e tinha a PPU2, que tinha o Szinho, e cada um servia para uma coisa. O primeiro, ele era responsável por renderizar os gráficos, e ele fazia as transformações desses gráficos, né? Ele fazia com a escala e a rotação de imagens. Já o segundo, que é o da esquerda, ele aplicava os outros efeitos que precisava, que você quisesse colocar para os gráficos já renderizados, tipo esmaecimento, mosaico, entre outros. Qualquer um que ele fosse capaz de fazer, ficava responsável pela CPU2. Pode passar. Essa imagem a gente tinha apresentado no outra, explicando um pouquinho que o cartucho ele era conectado direto com a PPU, que era a PPU1 e a saída de som. E essa PPU,
essa Super PPU, ele era capaz de trabalhar, ele fazia o mesmo clock que a CPU, então ele conseguia gerar os pixels entre 2 e 4 clocks. Essa PPU era acompanhada da VRAM, a OAM e a CGRAM, que eu vou explicar. Pode passar. A primeira, que é a VRAM, ela tinha 64 KB e ela era responsável por armazenar os blocos e os mapas em tabelas, que usava, né, no jogo para construir as camadas do fundo do jogo. O segundo, que é a CGRAM, que é a gráfica de cores, ela tinha 512 bytes. Ela se encaixava, usava 512 entradas de paleta de cores, e cada entrada dessa tinha um tamanho de uma palavra, que era de 16 bits. E a terceira, que estava lá, é a OAM, que tinha 544 bits. Ela tinha tabelas com referências de 128 tiles. Tiles são blocos de dados da imagem. Então, eles eram usados como os sprites, junto com os atributos que você fosse colocar. Pode passar. Essa daqui é a PPU e a memória. Na outra explicação eu também acabei falando desse. E essa PPU, ela acaba usando esse barramento que é o rosa. O rosa é um barramento de 8 bits. Ele era conectado direto com a CPU, o cartucho, a WRAM e a CPU de áudio. Então tinha esse diferencial que era ter mais de um barramento, né? E cada um ser responsável por alguma coisa específica para o outro ficar tipo mais livre. Então, tipo, conseguia rodar melhor o que ele precisasse rodar. Vou te passar. Agora é o Diogo. Na verdade, sou eu. Ah, você ainda. Não, tudo bem. A Pamela falou ali, né, que a VRAM ela armazenava até 128 tiles. O que seriam, na verdade, esses tiles? Né? Vou dar uma explicadinha melhor. Aproveitando e já emendar também como se transformava, como se armazenava, na verdade, os sprites e como gerava na tela. Né? Esses tiles eram como se fossem tabelas, né? Através da coloração indireta. Como assim coloração indireta? Assim, primeiramente, então, o que a GPU ela precisava fazer? Ela precisava transformar uma imagem em 2D em uma linha de informação de apenas uma dimensão, né? Uma linha de dados de uma dimensão. Enfim, então, o que a PPU ela fazia? Ela considerava cada pixel da imagem, né? E enumerava a sua cor. Por exemplo, 00 para transparente, 01 para preto, 02 para branco e assim por diante. Depois ela pegava essa numeração e fazia uma tabela, que a gente vai chamar aqui do bitplane, né? Como vocês podem ver aí na imagem. E aí, a parte, depois que essa tabela estava montada, vinha a informação de qual seria a paleta de cor de cada numeração dessa tabela, né? Isso era chamado de coloração indireta. Eu tenho aqui um exemplo, só para vocês verem, não está no slide, eu vou colocar aqui na tela, a diferença da apresentação, da coloração direta para indireta. Ó, essa aqui seria a direta. Dá para ver aí? Eu caí? Pera. Sim, dá sim. Tá. Sim, dá pra ver. Ninguém respondeu. Né? Aqui, cada pixel era armazenado diretamente na memória através da sua posição, da cor diretamente na paleta de cores, por isso era chamado de direct color, né, coloração direta. Aí ele ficava dessa forma, o arquivo pronto ficava dessa forma, né, diretamente associado cada dado ali armazenado com a cor do pixel do sprite. Era mais fiel dessa forma, a fidelidade era padrão, vamos dizer assim, só que esse arquivo ficava extremamente pesado mesmo. Então veio a coloração indireta, que era, usar o mesmo exemplo, o cogumelo do Mario, que aí formava-se então essa tabela, olha lá, o 0 transparente, 1 preto, né? Aí depois vinha a formação da paleta, o 0 vai ser o 8000, que é transparente, o 1 vai ser 8821, o 2 vai ser o 7FF, que significa branco, e assim por diante, né? Qual que era a vantagem de usar o Indirect Color?
A vantagem é que com isso você liberava bem mais espaço, porque como a tabela já estava pronta, e se você precisasse recriar esse sprite, mas numa cor diferente, por exemplo, você não precisava ter 2 sprites armazenados no cartucho, na memória, o que seja. Era só pegar essa tabela e trocar a paleta aqui, como esse outro exemplo aqui, ó. Tá vendo? É a mesma tabela, é o mesmo... Como que é o nome? Bitplane, só que com a paleta trocada. Mas ó, tá os mesmos números aqui, 0, 1, 2, 3, né? Isso era em Direct Color. E era dessa forma que a PPU ela armazenava os sprites, né, as informações dos sprites, na verdade. Ele atribuía um valor de bit, cada pixel, e separava eles nas bitplanes. Rapidinho, Douglas. Uma aplicação legal que a gente pode ver sobre esse tipo de coloração, como funcionava, é em jogo do gênero beat'em up. Que é aquele de andar e bater, tipo Final Fight, Double Dragon, que por padrão ter muito personagem na tela, mas era sempre o mesmo sprite, só que com cor diferente. Exatamente. Por isso que a gente enfrentava os mesmos carinhas só de cor diferente. Era a forma que a vida encontrou um meio dentro do jogo. O jogo de luta também. O jogo de luta também. Às vezes os dois pegavam o Ryu lá, o boneco igual. Só que um Ryu ia com o kimono de cor diferente. Então já as pessoas pensavam, dentro do cartucho tem 2 sprites de 2 Ryus. Não. Tinha um sprite só. Entendeu? Olha que legal. E aí o Bitplane ele só aplicava outra paleta de cores naquele mesmo sprite do Ryu. Muito legal. E conforme o outro grupo já falou, vou dar só uma pincelada por cima, né? Os sprites, como que eles eram... primeiro eles eram encarados como objetos, né? Pelo console, né? Eu já tinha falado isso na apresentação anterior, enquanto que vários outros consoles, né? E até hoje, assim, o objeto, ele... a atribuição de objeto era só dada depois, né? No Super NES, não. Todo sprite era um objeto. Então, esses objetos eles eram armazenados em, vamos dizer assim, em blocos. E aí eles variavam de 8 pixels por 8, 16, 16, 32 e até 64 por 64. Muita gente acha que assim, o Mario ele era já um sprite inteiro. Não. Conforme pode ver ali até nessa imagem, só parte do Mario é um bloco. Tem um pedaço dele aqui que é só para o chapéu. Então assim, a gente foi enganado a vida inteira. Na verdade, a gente via 2 sprites. Mas como eles estavam sempre sincronizados juntinho, a gente achava que era um sprite só. O Yoshi ali também, ó, a cabeça é um sprite aqui e o corpo é outro. E a gente achava que era um boneco só, mas na verdade estava vendo 2. Né? E assim por diante. Né? Eles eram armazenados dessa forma e depois juntava, né? Então a CPU ela podia produzir até os 32 sprites por scanline, né? Não vou entrar em detalhes sobre scanline, com acesso a uma paleta de cores de 16 bits e produzir um total de 256 pixels no processo. Sim, essa era a única coisa mais fraca do Super NES comparado ao Mega Drive. Ele tinha uma resolução menor, só 256 pixels. Né? Mas de resto ele dava um pau, tô nem aí. Ok. Isso porque você tinha Mega Drive, hein? Isso porque eu tive Mega Drive. Né? Aí ele trabalhava com um background com 4 planos, né? E para aplicação desses planos, né, ele utilizava o famoso 7 modes. O grupo anterior falou, né, muito bem, inclusive, mas a gente vai acabar falando também porque, como a gente acabou escolhendo o mesmo console, né, e quem vai explicar melhor sobre os 7 modes e como ele fazia o background nos seus 4 planos vai ser a Sarah. Tá dando pra escutar aí? Sim. Assim, Sarah. Porque depois do problema da última apresentação, então Não, fica eu espero que tudo dê certo dessa vez. Vamos Ok, então. Vamos lá. Então, para a geração dos planos, né, o Super Nintendo ele dispunha desse 7 modes, que eram 7 modos gráficos, e cada um era uma configuração específica para atender às necessidades dos jogos, para a formação dos fundos. Para fazer a reprodução dos frames, o Super Nintendo fazia o uso do modo interlaced, que seria varredura entrelaçada, em que ele basicamente intercalava ali a exibição das scanlines na tela
entre números pares e ímpares, causando um efeito de maior resolução nas imagens. Só que você não via a imagem completa. Era apenas uma parte, só que ela era dividida entre as scanlines, então parecia que você via o todo ali. O modo do 0 ao 4 e também o 7 utilizavam essa configuração padrão aí para exibição das imagens, enquanto o modo 5 e o 6, eles faziam uma configuração um pouco diferente dessa técnica. E além dessa diferença, haviam outros fatores, né, como o número de planos utilizados, as paletas de cores, etc. Então, começando aqui a explicar um pouco sobre cada um aqui. O modo 0 ele dispunha de 4 camadas, né? Cada uma usava uma paleta de 4 cores. Ele era um modo bastante básico para exibição de imagens. Você tinha o modo 1, que ele era formado de 3 camadas. Duas faziam uso de uma paleta de 16 cores, enquanto a outra utilizava uma paleta de 4 cores. O modo 2 fazia 2 camadas, cada uma com uma paleta de cores. E cada tile podia ser movido individualmente. O modo 3, 2 camadas, uma com uma paleta RGB de 256 cores e outra uma paleta padrão do Super Nintendo de 16 cores. O modo 4 eram 2 camadas com uma com acesso à paleta de 256 cores, enquanto a outra a uma mini paleta de 4 cores. E assim como o modo 2, os tiles podiam ser movidos individualmente. Aqui já no modo 5 e o modo 6 tem aquela pequena diferença ali. O modo 5 esse tinha 2 camadas, uma utilizando uma paleta de 16 cores, enquanto a outra 4. Porém, a decodificação desse modo era alterada para conseguir apresentar uma configuração diferente do interlace. Nesse modo, as scanlines, né, ao invés de serem intercaladas entre pares e ímpares, como no modo básico aqui, elas exibidas de uma forma diferente, quase que uma forma sequencial, o que trazia uma impressão de uma imagem sendo uma imagem completa, né, exibida ali na tela e também com uma resolução melhor. Porque conseguia fazer, como cada tile era exibido um após o outro, você tinha realmente uma impressão de melhor resolução. Ainda assim, não eram tipo todas as scanlines sendo exibidas na tela, era apenas parte, mas esse efeito, ele realmente conseguia enganar aí os olhos, né? Além disso, ele era utilizado em resoluções maiores e conseguia apresentar o dobro de scanlines dos modos anteriores. O modo 6 usava uma camada com uma paleta de 16 cores, com cada tile podendo ser movido individualmente também. E assim como no modo 5, as configurações eram alteradas da mesma forma que foi explicada já aqui no 5. Vou passar. Agora falar um pouco mais detalhadamente sobre o modo 7, né? Acaba sendo o modo ali mais complexo, né, do 7, e também acaba sendo mais icônico, porque ele ficou conhecido por conseguir trazer o efeito de ilusão de 3D, sendo utilizado em jogos como Super Mario Kart, F-Zero, etc. Bom, ele era formado de uma camada de 128 por 128 tiles, que podia ser tratado como uma camada simples, com acesso à paleta de 256 cores RGB, ou poderia ser tratado como uma camada dupla com cada folha utilizando uma paleta de 128 cores. Ele possuía configurações que permitiam que ela fosse modificada de várias formas, seja rotacionando ela, flexionando, destruindo, etc., que permitia criar esse falso 3D.
Além disso, ela era utilizada também em configurações de 2D mais complexas por conta dessa configuração mais avançada dela. Tudo era feito através de cálculos de matrizes que realizavam operações de transformação nas matrizes para conseguir fazer aí a modificação das imagens. E agora vai ser... Esqueceu de introduzir. Conseguiu, deu pra ouvir tudo, né? Sim, Não, foi. teve- É eu mesmo. Boa Vai lá, noite, pessoa. Boa noite, pessoas. Pessoal, só falando que já tá quase terminando o horário, tá? Eu O tempo de vou vocês, então, só pra dar uma tentar agilizada. ser o mais breve possível, professor. Tá. Então, como a gente falou na aula passada, né, na apresentação passada, os chips, né, adicionais, eles davam, eles tinham, obviamente, funções adicionais, né, para dar um diferencial para o Super Nintendo, né, para trabalhar junto com o Mode 7 e dar uma melhorada com base principalmente nos gráficos 3D, por exemplo, do Star Fox, né, e que eram basicamente, existiam vários tipos de chips, porque várias devs faziam, né? Eu citei, por exemplo, falei muito de um da Capcom na aula passada, né? Mas os principais da Nintendo eram esses três: o Super FX, que é o mais famoso, né? Que além dos polígonos ele auxiliava nos 2D, o DSP-1, que auxiliava os jogos que exigiam um Mode 7 mais avançado, né, em questão de rotação, escala. Vocês veem muito isso em F0, por exemplo. Não só Mario Kart, mas F0 também, eu acho que Pilot Wings. E o SA1, que é similar ao processador da CPU, né, que é as funcionalidades, incluindo essa descompressão e conversão de bitplane circuítica, né? Mas aí eu vou falar um pouquinho mais, pode passar, Douglas? Peraí, gente, só um pouquinho. Do Super FX, tá? Que é questão de formação de polígono, né? Que ele usava cálculo de matriz. Ele usa, né? Se você ligar um Super Nintendo hoje, ele, né? É o cálculo matricial. Então, tudo aquilo que a gente, por exemplo, a gente viu no semestre passado, matemática discreta, é o que o Super FX faz, né? Ele faz o cálculo de matriz, né? Para gerar vários pontos para a formação dos polígonos, né? E aí ele usando as determinantes, que é o que a gente está vendo agora, a gente viu agora, né? Se não me engano, né? E as matrizes, ele para aplicar a rotação, né? Para mais aplicado nos objetos 3D. E uma coisa que eu achei interessante, assim, pode passar, Douglas, novamente, por favor, que é a questão de transformação em 3D básica. Ele usava a matriz de seno e cosseno. Se cos e sim é seno e cosseno, né? Em inglês, né? E é uma parada que eu achei que eu nunca ia ver seno e cosseno de novo, desde o ensino médio. Não, vai chegar o terceiro e quarto bimestre, isso é... E ele usa para fazer. Porque assim, essa questão do 3D é muito essa questão da matriz de eixo X, eixo Y, né? A gente percebe muito isso nos jogos atuais, usando os direcionais, né? Se a gente for usar os analógicos, a gente percebe que é o analógico do eixo X, do eixo Y. Então a formação de uma figura 3D é com base nisso. E o chip Super FX ajudava nisso, né? Que aí a matriz é definida né, do lado direito ali, a transformação em 3D. O M representa os elementos da matriz de rotação M. Então, o Super FX ele trabalhava nesse sentido. Aí no último slide, né, o próximo, ele tem uma demonstração um pouquinho prática aí da questão dos eixos, né? E como o 3D se formava a partir disso. É por isso que, obviamente, não só pelas limitações do console, né? Mas por isso que era bem quadradão, entre aspas, né? Os polígonos bem acentuados, né? Porque não tinha muito mais o que fazer além disso. Né? Mas ainda... Eu queria fazer só um adendo bem interessante, vai fugir um pouco do assunto, mas aqui nesse slide a gente está vendo aqui um polígono feito com triângulos, né? O grupo do PlayStation, eles citaram isso, né, que era feito com triângulos, né, os polígonos, e muita gente não sabe, mas rolou meio que uma guerra de formato de polígono. Entre, de um lado, a SEGA, ela queria padronizar os quadrados, e a Sony, com o PlayStation, queria padronizar os triângulos. Os triângulos venceram, né? A SEGA alegava que fazer os polígonos com quadrados tinha mais qualidade gráfica, né? Mas não era nem um pouco prático, era mais difícil, requeria bem mais processamento, né? E o Super NES, o pouco que ele usou como
Star Fox, assim, de polígonos, ele usou com triângulos. Era isso só. Ele seguiu o mais prático aí, que foi o padrão hoje instaurado no mercado. Procurem pelo Nintendo PlayStation que vocês vão até entender por que eles seguiram a linha da Sony. Isso, E aqui só as referências bibliográficas, professora, a gente vai entregar com as referências, tá bom? Perfeito. Tá Muito jóia. obrigado, desculpa a demora. Imagina. Deixa eu parar. E mais uma vez, obrigado aos grupos, obrigado à professora por ter Muito obrigado pela compreensão aí. Imagina, o pessoal colaborou, sim. Ainda bem, vocês são colaborativos quando a gente precisa, né? Obrigada, gente, pela apresentação. Muito boa também. Vamos lá para o próximo, então. Dogmeal Games. Estão presentes todos? Vamos ver. Vitor, Amor. Estamos presentes, prof. Estamos presentes. Beleza? Só Beleza, podemos vamos nos lá, informação organizar já? Podemos? Eu não sei, meninas, meninos, tá tudo bem? Tá tudo certo? Podemos iniciar? Tudo certo. Pode sim, Todo mundo pode com o sim. microfone funcionando? Sim, sim. Sim. Antes de começar, galera, só antes de começar a apresentação, que o Douglas falou, os triângulos, eles são a malha final do 3D, só que, de qualquer forma, a gente tem que passar pelos quadrados para fazer. É bem louco isso, mas a malha 3D a gente tem que fazer ela em quadrado ou em pentágono, e depois a gente tem que transformar em uma malha mais leve triangular, mas é bem louco isso aí, tipo assim. E você tenta rodar jogo com polígono quadrado. Mas é legal você ter falado isso, porque realmente a Nintendo tem razão, mas a SEGA também falar que quadrado é mais bonito. Quando a gente entrar em 3D, vocês vão ver. Não, bacana. Depois das apresentações, eu até mostro um vídeo que mostra, assim, na época, né, o mesmo jogo rodando, né? Por exemplo, Resident Evil no Sega Saturn e Resident Evil no PlayStation 1. Aí um era os gráficos, os polígonos triangulares e o outro era os polígonos quadrados. É bem legal, assim, que os dois têm prós e contras, assim. Sim, exatamente. É bem bacana. É difícil fazer um polígono quadrado, mas é uma treta do caramba. Porque você tem que fazer com que as quinas fiquem todas quadradas. Você não pode deixar nenhum pentágono. Então você tem que ficar cortando o polígono no meio e virar um quadrado. E cortar para virar um triângulo é mais fácil. É por isso que os bonecos do Virtua Fighter pareciam as caixas de leite no Virtua Fighter 1. Tudo quadrado. Dolinho, era os dolinhos. Dolinho palhaço. E aí, galera, posso começar já pro grupo? Vou abrir aqui a apresentação, tá? Tela, screen, né, gente? É isso, né? Screen. Isso. Deixa eu colocar. Tá dando pra ver? Tá se vendo agora? Sim, estamos vendo. Deixa eu lá no começo. Podemos começar, então? Podemos sim. Então tá, Jorge, estou marcando. Então tá, por favor. Só um pouco, Vitor, tá um pouco baixo. Tá bem baixo, na verdade. Melhorou? Melhorou muito. Com certeza. Que bom. Obrigada, Vitor. Então, boa noite, professora. Boa noite, turma. Boa noite. Nós somos a Dogmeal Games e nós vamos dar continuidade na apresentação do Game Boy, dando ênfase na GPU, só que no nosso caso é PPU. Na tela que está sendo mostrada aí é o Game Boy depois da marretada. É brincadeira, ele desmontadinho, bonitinho. Pode passar, Mandy. Então, nessa tela aí que está sendo apresentada é o emulador do Game Boy, onde embaixo mostra todos os registradores que está sendo utilizado, que nem ali, ó, A igual a 02 e BC igual a 5600 e assim por diante. Então, é importante ressaltar que no Game Boy não tem biblioteca gráfica. Todos os cálculos que ele faz são feitos manualmente através de instruções que o programador coloca no assembly. Por isso que ele não contém GPU. Pode passar. Essa é a imagem original do Game Boy, onde está com o joguinho do Mario, que nas primeiras versões do Game Boy não tinha como fazer jogos tão complexos, que nem o Game Boy ele tinha um limite de sprites por tela, que eram 40. A Amanda mais pra frente ela vai falar mais a fundo. Pode passar.
Aí tá o diagrama da parte de cima do sistema do Game Boy, que nem ali na parte esquerda seria o cartucho, que é o cartridge, e no cartucho ele acompanha a memória RAM e a bateria, só que não precisa colocar a bateria ali. Então, nessa parte eles se comunicam com a Memory Management Unit, que seriam as RAMs que estão alocadas na placa-mãe, que nem essas flechas que está escrito data são leitura e escrita, né, como eles se comunicam. E a MMU ela se comunica com a placa-mãe, que faz essa troca, e depois ela faz o input e output com o som, serial, joypad, o timer, e a PPU, que através do cabo VGA manda uma imagem pro monitor do Game Boy. Pode passar, Mandy. Aí é uma esquematização do Game Boy, que mostra as portas lógicas e onde elas se encaixam, ou como elas se comunicam. Por exemplo, no lado superior direito, tem um cartucho que lá está escrito Game Cartridge Rocket. E na sequência que está embaixo, aqui a imagem, não sei se estou conseguindo ver em tela cheia, está escrito CLK, WR, RD e assim por diante. Eles vão se juntar exatamente onde estão essas portas lógicas na placa-mãe, que é ali na esquerda, onde está aquele retângulo gigante. E nessa mesma placa, ali está escrito Control Lines to LSD Unit. É onde que a magia vai acontecer. É onde as informações da placa-mãe vão passar para a tela LCD e vão rodar a imagem do jogo. Pode passar? Pode passar, Mandy. Já passei. Travou aqui pra mim. Na parte. Ah, travou? Travou. Tô na parte do display. Travou para todo mundo? Pra mim tá aparecendo essa do display. Tá aparecendo o display? Agora tá aparecendo você. LCD display, pra mim tá. 160 colunas. Que estranho. Aí, agora foi. Agora foi. Agora foi. Então, ali é a continuação da esquematização passada, que ele mostra onde que ele estava seguindo, né? O LCD Unit, Control Line LCD Unit, ali, ó. Control, Data LCH, o Clock, e aí sobe pro LSD Display, que ela é dividida em 160 colunas por 144 linhas. Isso dá 32 blocos por 23, né? Não, por 32 também, por 32. Por 32, né? Ah, tá, desculpa. Pode passar. Travou de novo pra mim. Deixa eu ver se eu não sei se é minha internet. Mas aqui também travou, ficou só na da LCD. Ah, tá. Tá. Agora vocês estão se vendo? Não. Pra mim ainda nada. Deixa eu tentar repartilhar de novo. Vocês conseguem ver agora? Estão vendo? Não, ainda não, tá carregando aqui pra mim. Eu tô conseguindo ver agora, Amanda. Antes eu também não tava conseguindo conseguindo ver, ver? não. Agora eu tô. Agora sim. Mas volta um slide, volta um slide. Ah, então beleza, continuando. Pode passar então. Pode passar. Então, relembrando, quando você compila o código assembly, ele se torna um binário, que é uma série de opcodes. E um opcode é um número que representa uma instrução que a CPU pode executar. Por exemplo, o opcode cifão 00 significa nope, o que não é uma operação. E cifão 82 é uma instrução ADD, que adiciona 2 números. Pode passar? Passei. Travou pra mim. O que tá acontecendo? Pra mim também tá travado. Então, professora. Eu acho que eu não vou deixar no. Eu vou deixar no. Sem o módulo apresentação. Eu vou deixar no módulo. Vai passando, né? A tela. Passando pra baixo, que tá dando pau essa treta. Eu vou ressaltar uma informação que o Game Boy, professor, ele só pode fazer 449 códigos na Assembly. E é que tinha um esquema, que eu não sei se eu tô aqui, a Mandy, que mostra todo o exemplo de como é feito, né? Quando vocês estão vendo? Sim, agora eu tô. Esse aqui é todo o assembler com esses códigos, ele vai explicar aí melhor, mas você consegue escrever qualquer jogo com esse código.
Exato. Caramba. Com esses códigos aí, com 449 jeitos, né, de fazer esses códigos, você consegue fazer qualquer jogo. Pode ser como a CPU e a placa-mãe vão ler. Era isso mesmo. É que pra mim Pronto, tá é isso? tela. Eu não tô conseguindo ver em qual slide tá. Tô na instrução de funcionamento, no slide 10. Você consegue falar já que você tá vendo, mas eu não tô conseguindo ver. É que eu acho que ninguém tá vendo. Não, eu tava, né? Você passou, tava aparecendo. Só não tava em modo de apresentação. Ó, tá vendo agora? Tá. Dá pra ver, né? Não, mas é mais o que você falou mesmo. não O sei, eu acho Vertical que- Assembler era apenas uma lista de instruções, né? Então, o Assembler ele é uma construção de instruções que ela vai atingir diretamente os registradores. Ele vai conversar com os registradores e transformar dentro dele toda a codificação do jogo em binário, e isso é transportado depois para as memórias e formando a imagem, mas a gente em breve vai falar sobre. Aqui é como é organizado o opcode, né? Então, aqui a flag é tipo bandeirinha que fica dentro da memória, o opcode está aqui em cima e os ciclos que eles fazem, cada corzinha ali do assembler tem um tipo de função, né? Tipo, o halt é uma função para resetar ou para travar o Game Boy na hora que ele tipo dá algum problema, ou precisa esperar para outro código. Agora é o Will. Dá para ver aí, Will? Eu não tô conseguindo ver, não. Posso Vocês estão vendo, tentar, todo Mandy? mundo? Posso tentar? Tenta aí. Eu vou tentar aqui rapidinho. Deixa eu só abrir aqui. Eu vou Desculpa parar aí, de transmitir, professora. então. Que... É que eu precisava transmitir um negócio que tá aqui no meu. Enfim. Eu tô parando o tempo, tá? Enquanto vocês se organizam, viu? Pra Valeu não mesmo. consumir do tempo. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Beleza. Tá bom. Não conseguindo ver. Agora sim, pra mim entrou. Foi nessa tela que parou? Isso. Calma aí, ainda não tô conseguindo ver o... Dá pra ver agora. Tinha mandado o nome da rua. Você tinha mandado o nome da rua. Ele pediu? Eu tô conseguindo ver. Ele pediu o bairro. Eu mandei o bairro. Tá, o nome da rua não tá. E aí, galera? Hoje É o Will agora. Tá vendo aí, Will? Pronto, pode começar, Will. Então, aqui nesse slide é um exemplo de como ocorre a multiplicação da matriz. Você pode ver que tem a matriz A, ela é multiplicada com a matriz B e acaba gerando a matriz C. E ali embaixo vocês podem ver que tem um tráfego, que é onde mostra os caminhos e como é passado. E é assim que os computadores antigamente construíam imagem. Pode passar. Foi aquilo que o Douglas, o Diogo, falou, que eram dois sprites, só que aí eles enganavam e a gente achava que era um só. Pode continuar. Agora é o smile bugado. Como é que a gente vai mostrar isso? A gente construiu uma matriz, prof, para fazer ao vivo. Vai estar no meu computador, eu não sei se... Acho que dá pra deixar pra depois, Amanda. Que é melhor, depois, no final da apresentação. No final, né? No final. Isso, depois eu mostro. Vai lá, continua aí. Aí seria uma representação exatamente dessa matriz, que é um looping contínuo de várias imagens se passando ao mesmo tempo, mas a gente mostra depois. Pode baixar, então, o Vitor? Oi. Desculpa. Pode descer, pode ser. Pode descer de novo? Pra mim aqui ainda tá naquela tela do Smile bugado. O meu também. É isso? Aí, Sério? foi. Agora sim. Não, sobe. Agora sobe sim. Sobe um. Não. Tem que subir um. Foi, eu já subi. Aí. Então, aqui é como... É mais um exemplo de como era gerado uma imagem.
E essa primeira imagem ela é somada numa porta AND com a segunda imagem. E essa outra imagem acaba sendo somada em outra porta OR, que acaba gerando uma imagem final que seria o smiley. E tudo isso acontecia nos GPU antigo dos computadores, através de cálculos booleanos. O meu ainda tá e aqui é um exemplo de como era atualizada a tela dos games, que acabava tendo uma atualização da esquerda para direita e de cima para baixo. E pode perceber que acabava meio que aparecendo umas letras mais claras para depois surgindo umas mais escuras. Boa noite, professora. Boa noite. Então, ali dá para a gente ver mais ou menos um cálculo, como era a gente se usando na linguagem C, declarando uma variável, ou na linguagem Assembly, que era geralmente feita com jogos para o Game Boy. Se fosse converter, seria mais ou menos assim, que é um pouco diferente do que temos em comum com as linguagens de hoje em dia, porém na época era o que eles usavam, né? Tipo, eles tinham acesso às linguagens Assembly e assim poderiam fazer fazer outros jogos. Pode descer. Bom, boa noite, pessoal. Como foi dito anteriormente, diferente de alguns consoles, o Game Boy ele não tinha um processador de uma GPU. Ele tinha o PPU, que era uma unidade de processamento de imagem. Essa unidade era responsável pela criação dos quadros de vídeos e um quadro levava em torno de 70.224 ciclos. E cada linha leva em torno de 456 ciclos clocks. Outra coisa que a PPU era responsável era pela parte de renderizar os cálculos gráficos que eram feitos pela CPU. Após a renderização pela PPU, a imagem é exibida em uma tela LCD integrada, que suportava na época até 4 tons de cinza, que era o branco, o cinza claro, cinza escuro e o preto. Mas na prática, o tom dos gráficos ficava meio esverdeado, por causa que o Game Boy possuía uma LSD verde. Pode passar, por favor? A PPU do Game Boy, ele possuía 4 modos de desenhos distintos. O primeiro modo, que está representado na imagem na cor azul, ele era responsável, o que acontecia nele, o controlador da LCD está no período H-blank, que significava que era o apagamento horizontal. O modo 1 era o controle LCD está no período V-blank, que era o apagamento vertical, que vocês podem ver na cor verde na imagem. O modo 2, que seria a varredura da memória OAM, o que acontecia nesse caso? A memória OAM fazia a leitura buscando localizar quais objetos estavam ativos. E durante esse período, a OAM ela estava bloqueada e a CPU não conseguiria acessá-la. E também tem o modo 3, que era nesse modo que é quando os pixels são desenhados na tela. Que nesse caso, o controlador do LCD está lendo tanto a memória OAM como a memória VRAM. Pode passar, por favor? Nós trazemos um pouco do exemplo de como acontecia a transferência de pixel. A transferência de pixel, o acesso era direto na memória DMA e os atributos XY, que na verdade eram as vértices do sprites, eram copiados para a memória RAM ou para a memória ROM do background. Esse processo acontecia em torno de um ciclo de 648 clocks. Durante esse período de transferência, a CPU não conseguia acessar outras memórias, como no caso da OAM. Pode passar?
No meu ainda tá travado, no anterior. Eu já passei. É, o meu Eu já passei. entrou. De memória, tá escrito gráficos da memória, na memória. Ah, agora apareceu aqui. É, carregando Agora gráficos apareceu. na memória, né? Isso. Então, ele usava para poder carregar os gráficos da memória, ele pegava e lia a ROM dos cartuchos, que ela era mapeada, ali no intervalo tá mostrando, do 000 até o cifrão 7FF. E logo depois vinha o que estava na memória RAM de vídeo, que é a memória embutida do próprio Game Boy, que é lá onde ficava geralmente o sprite e as tiles do sprite, né? Os dados eram enviados pela ROM do próprio console, e é assim que eles eram transformados tudo em código binário, que era assim que podia pegar e criar aqueles gráficos, criar a imagem dos jogos. Era tudo pegado da memória assembly, ou da linguagem assembly, transformado em binário, e era copiado para memória RAM, para RAM de vídeo, e era apresentado na tela. Pode ir pro próximo. Atualizou? Não, no meu ainda tá carregando o gráfico. Agora sim, para mim apareceu já atualizado. Ah, então ali, professor, ali é um exemplo. Ali tá bem pequenininho, um smilezinho ali, mas se você poder olhar ali na parte dos binários, na quinta coluna, na quinta e na sexta, você pode ver um ali, que seria a relação aos olhos ali em cima. E embaixo, um lá embaixo seria a formação da boca. Era mais ou menos assim que as imagens do console eram feitas. Tipo, pegava a linguagem assembly, transformava em binário e era carregado na tela. Caramba. Pode ir pro Aí do próximo. lado tá o código, viu, prof? E aonde tá acessando na memória. Aqui não dá pra ver direito, tá meio... Que ele tá pequenininho, né? Mas No meu aqui tá bem. Eu não tô conseguindo chegar direito. Acho que a qualidade ficou meio ruim aqui. Eu não tô conseguindo chegar. né? Galera, então aí, ó, vocês estão vendo que aí não vai dar pra ver nada. Então, vai dar assim, Não desse lado. Então vamos fazer um exercício de abstração, tá, gente? E vamos confiar na professora Amanda agora. E que eu tenho certeza que do lado direito tem todos os opcodes das memórias fazendo esse mapinha do mapa que vem a seguir. Pode mostrar o mapa a seguir só pra gente ver o que está acontecendo. Esse mapa de memória à direita vai ser o mesmo mapa que vai aparecer daqui a pouco. Mostra aí, Vi. Ó, é esse mapa aí. Então, a gente tem, como o Diogo bem falou, muito bem falou, a gente tem todos os tiles aqui do Mario, né? E a gente tem também os cenários. E ele era carregado em digamos assim, em 3 camadas diferentes. A camada do sprite, que é aquilo que se mexe na frente da tela, a camada do menu, né, que é aquilo que vai ter uma movimentação de troca de números, e a camada de trás, que é o background. E isso era, como bem falado, registrado nas memórias e jogado cada um em um espaço de memória diferente, formando todo o cenário do Mario, né? E depois, quando eu terminar, eu vou compartilhar minha tela e vou mostrar ao vivo isso para vocês, porque a gente conseguiu emular um jogo aqui no emulador. Pode passar. Ainda não foi para mim, peraí. Aí foi. Aí, aqui é exatamente quase que o resumo do que a gente está falando, né? Então, o cálculo acontecia de 10 a 10 linhas, né? Então, ele sempre fazia o cálculo 10 linhas por 10 linhas, e isso não podia dar defeito, porque senão ficava uma linha por cima da outra. E o cálculo era esse, era 10 vezes y, vezes x e vezes o espaço do tile. As sprites ficavam no espaço 0F00, e aquilo, como o Douglas falou também no Super Nintendo que eles falaram, no Nintendo, perdão, ali é um Mario formado com 6 sprites, né? E cada sprite tinha ou 8 por 8 pixels ou 8 por 16 pixels. E aí seria uma escolha do jogo. A escolha do jogo, ele podia escolher, o meu jogo vai ser todo em 8 por 8 pixels, lembrando que na telinha só podia aparecer 40 pedacinhos desse, ou o meu jogo vai ser todo 8 por 16 pixels, né? E aí aqui, o mais legal é que quando a gente tem o espaço binário que cabe em 2 valores, a gente consegue construir todas essas cores que vocês estão vendo na tela. Então, a gente vai ter o 00 sendo o pixel branco, o 01 sendo cinza claro, o 10 sendo o cinza médio, e o 1 sendo o preto.
Então, é com essa combinação de bits que se dava as cores na tela, né? E aí aqui vai ter, aqui ó, o menu ele ficava dentro da memória 9800 a 9C00 e o background ficava na memória, no espaço de memória 088, perdão, 8000, 8000, né? Até 9000. E o tile, ele é em pedacinhos binários com dois, como se opcodes, ou F0, e aí ele ia sendo transformado nessa tabela binária, nessa rasterização. Do lado esquerdo, vocês estão vendo um mapinha que ele está sendo rasterizado, como o professor explicou na aula anterior. Ele está sendo rasterizado, então ele ia sendo colocado dessa forma. As memórias iam sendo colocadas dessa forma. Pode passar. Gente, só dá uma agilizada, porque já terminou o tempo, tá? Só mais um pouquinho para vocês. Então, prof, pode passar. Eu acho que deu pau aqui no meu, pelo menos eu não estou vendo. Então, ali, ó, o Sky Render é o de escanear as linhas que tem à esquerda e ele carregar a linha atual dos blocos de fundo, primeiro, de janela para buffer de linha. O mecanismo de sprite se posicionava sprites com precisão de 1 pixel e sobrecarregava o buffer de linha com os dados de sprite e se estiverem na linha atual. Então, eles não podiam se sobrecarregar. E essa rotina de leitura de linha era feita 44 vezes para formar apenas um quadro. Pode passar, pode descer. Eu queria mostrar só o bitplane. Eu não sei se vai mostrar aí. Vitor? Pode descer. Já desceu, já? Agora sim. Agora apareceu. Foi? Aí tem o bitplane, aí do lado é a tabela sendo construída, né? E com o que era gerado dentro da memória, e aqui são os, digamos assim, os pixels e os índices das cores, né? E aí, no final, a sprite acontecendo do lado esquerdo. Pode passar. Eu não sei se vai dar tempo de falar tudo, então eu já vou mostrar... Tá. Eu vou mostrar aqui, Vitor, do meu aqui. Não, eu vou mostrar o emulador que eu emulei aqui. Você já coisou? Tirou da tela já? Isso, agora pode compartilhar, mano. Estão vendo? Calma aí, deixa eu entrar aqui. Estão vendo a minha tela do computador? Para mim tá carregando aqui. Também ainda tá carregando. Estão vendo o PowerPoint? Não, para mim ainda não, tá? Como carregando ainda. Deixa eu sair e vou entrar na transmissão de novo. Fiquei xingando o Elon Musk, ele vem me... Olha só. O Elon Musk. Pronto, já deu certo, gente? Agora sim, agora entrou. Entrou? Então, vocês estão vendo aqui, né? Aqui são os espaços, ó, do tile, onde ficam armazenados os tiles, e aqui são os espaços onde ficam armazenados os mapas, tá? E aí, ó, aqui eu vou deixar depois, aqui no Discord, gente, um YouTube de um cara fazendo um Game Boy. Não deu tempo de eu fazer, porque eu não tinha as peças, tá? Mas, senão, eu faria, se desse tempo. E aqui, galera, primeiro eu vou mostrar o Smile que a gente fez, a passagem de matrizes, né? Então, ó, ele vai piscando, não sei se dá para ver ele piscando, ele tá meio, eu acho que ele tá tendo uma brisa muito louca, não sei se vocês estão vendo. Mas ele vai pulando e aí ele vai dando uns blackouts, assim. Esses blackouts é como seria o pau que dá a contagem da matriz. E aqui desse outro lado, vocês estão vendo minha tela com o joguinho? Sim. Ele é meio altinho, tá, gente? Ó, eu vou só movimentar a bonequinha para vocês verem ele se movendo, construindo a matriz de uma vez, ó. A bonequinha está se mexendo desse lado direito, tá vendo que está sendo feita a matriz? Isso, porque agora eu vou... 40 sprites por tela. E agora eu vou passar a parte do mapa. Tá vendo que aqui é onde a gente armazena passos, e aqui é cada sprite de 8 pixels por 8 pixels. Então, quando eu coloco o mouse pelos sprites,
ele vai mostrando as cores, as tais das 4 cores possíveis, né? E quando eu movimento em tempo real, ó, então quer dizer, aqui é onde fica a memória do menu, ó. Perdão, aqui. Isso. Aqui é onde fica o menu, o espaço de memória. Aqui é onde fica o mapa. E aqui é onde fica guardado a bonequita, o sprite, os cogumelos que se mexem, né? As coisas que se mexem. E quando eu mexo a bonequinha aqui, ó, ela vai se mexendo aqui e vai transfazendo essa matriz de sprites. Então eu quis trazer bem a forma real aqui, como é feito automaticamente, né? Esse emulador é legal. Eu não conhecia ele não, do Game Boy. Esse emulador é legal que ele consegue mostrar tudo acontecendo dentro da OAN. Dentro da OAN ele está mostrando, né? Então eu consigo ver dentro da memória de objetos, né? Eu consigo ver a paleta de cor que está acontecendo, que foi escolhida, que ele emula também Game Boy Advance. E eu consigo ver o mapa que está acontecendo ao vivo, tá? Ele faz um update ao vivo. Então eu peguei um jogo e comecei a ver o cálculo dele. Eu analisei alguns assemblies para fazer e tal, mas eu não fiz o jogo, tá, gente? Eu só peguei para emular aqui e mostrar para vocês ao vivo. Bom, é isso, prof. O que a gente queria mostrar era mais ao vivo mesmo, como é que se faz o Game Boy. Gera a imagem, né, na matriz certinho. Isso, ele gera a imagem ao vivo, né? Na matriz. Mas tá jóia, gente. Muito bom, sim, tá? Bacana. Obrigada, viu? Obrigada, viu, prof? Valeu. Imagina, eu que agradeço. Algumas falhas de técnicas, eu não sei o que está acontecendo. Não, mas isso daí acontece, né? Às vezes a gente não adianta, tenta compartilhar, não vai, para. Então, a gente sabe que essas coisas acontecem, sim. Vamos lá. Então, próximo, Arken, Gabriel, Gleidson e Maicon. Estão por aí? É que não dá para identificar aqui se eles estão. Será que eles estão? Não? Vocês conhecem o usuário deles? Não sei se eles estão ouvindo. Eu acho que não estão, não. Bom, deixa aqui, chamar o próximo eu vejo. Vamos lá. O próximo, então, Neterus Games, né? Lucas, Nicolas e Samuel. Vamos lá. Compartilhar aqui, então. Isso, só o Nicolas, só tá um pouquinho baixo seu microfone. Tem como... Eu falei baixo mesmo. Ah, tá, desculpa. Que a gente já acha que é o microfone, né? Sim. Tá, joia. Deixa eu entrar aqui. Tá, compartilhou. Certinho. Certinho? Então, meu grupo é Neterus Games. A gente vai agora apresentar a parte da GPU do PlayStation 2. Eu e o Lucas Canucci. Então, depois de todo o trabalho feito pelo Emotion Engine, a IGS começa o seu trabalho. A IGS é um chip simples, só que ela é bem rápida. Ela possui um clock de 147,46 MHz e contém 4 MB de DDR embutido para fazer todo o processamento internamente. Essa memória embutida é acessada por meio de barramentos diferentes dependendo dos dados necessários. Aumenta a quantidade de bits, né, conforme quanto que ela necessita. Ela pode desenhar também até 75 milhões de polígonos por segundo. Aqui, a IGS faz apenas a rasterização, que é basicamente gerar pixels, mapear texturas, aplicar iluminação e alguns dos efeitos. Ou seja, ela não faz transformações de vértice, porque elas já são feitas pelos processadores de vetores na Emotion Engine que a gente já explicou na outra apresentação. Além disso, a pipeline da GS tem sua função fixa, o que significa que ela segue o mesmo padrão para todo o jogo do PlayStation 2, que seria esse pré-processo, a rasterização, a textura, os testes e o pós-processo. Bom, durante o pré-processo, a Emotion Engine inicia o GS e preenche seu DDRAM embutido com os materiais necessários para ela fazer a renderização.
aplicação, né? Os bitmaps de textura e as tabelas de color lookup. Logo depois disso, a Emotion Engine atribui os registros do GS para configurá-lo, então ele finalmente emite os comandos de desenho, que são os displaylists. Eles são responsáveis por instruir a GS a fazer os desenhos primitivos, como pontos, linhas, triângulos e sprites nos locais certos da tela. E depois disso, ele também vai preprocessar alguns valores necessários para cálculos posteriores. E dentre esses valores todos, o mais importante é o valor inicial para o algoritmo diferencial digital, que vai ser utilizado posteriormente pela GS para interpolação durante o desenho. Utilizando os valores do processo anterior, o renderizador gera os pixels primitivos. Ele pode gerar 8 pixels com texturas ou 16 pixels sem texturas simultaneamente. E cada um desses pixels tem os seguintes valores. O RGBA, que são as cores vermelho, verde e azul, e o alpha, que representa a transparência. O valor Z, que ele é usado para testes de profundidade em outros estágios mais para frente. O fog, que é utilizado para efeitos de neblina. E a propriedade de textura. Ela é responsável por dar o endereço da textura na DDRAM e outras propriedades, como as coordenadas, o nível de detalhe e o filtro, como por exemplo, e o filtro. E essas propriedades são usadas na próxima etapa apenas. Bom, durante esse processo também são executadas as chamadas testes de tesouro, os chamados testes de tesoura. Eles descartam tudo que está fora da tela para não gastar processamento da GS. Alguns dos testes feitos durante esse teste de tesouro são encaminhados para o estágio de teste para fazer outras verificações. E por fim, todo o resultado que esse processo de rasterização faz é enviado para o mecanismo de mapeamento de textura, que é a próxima etapa feita pela GS, que agora quem vai apresentar para a gente é o Lucas. Este estágio é alimentado por uma grande unidade de pixel que pode computar até 16 pixels cada vez. Aqui as texturas são mapeadas nos polígonos. Além disso, podem ser aplicados efeitos de névoa e anti-aliasing. Os mapas de texturas são obtidos da DRAM, em uma área definida como buffer de textura. Embora isso tenha a interface de uma área separada chamada Texture Page Buffer, que aparece servir como um mecanismo de cache para texturas. Cluts também são mapeados usando esse sistema de página. Ambos os elementos são recuperados usando um barramento de 512 bits. A unidade de pixel realiza correção de perspectiva para mapear texturas nas primitivas. Além disso, também fornece filtragem bilinear e trilinear, sendo que a última é usada junto com texturas mapeadas em MIP. Passa para teste. Aqui alguns pixels serão descartados se não atenderem a certas condições. Posto isso, serão realizados os seguintes testes. Teste alfa, compara o valor alfa, que é a transparência, de um pixel com o valor padrão. Isso ocorre porque, em certos casos, o valor alfa deve estar dentro de um determinado intervalo ou maior, menor que um valor arbitrário. Teste de destino alfa. Verifica o valor alfa do pixel novamente antes de atraí-lo para o buffer de quadros. Teste de profundidade. Compara o valor Z, compara o valor Z do pixel com o valor Z correspondente no buffer Z. Isso evita o processamento de pixels que ficariam ocultos atrás de outros pixels. Passa pós-processo. O último estágio pode aplicar alguns efeitos usando o frame buffer anterior, encontrado na DDRAM. A mistura alfa mescla as cores do buffer atual com o anterior na memória. Pontilhamento. Grandes valores RGBA precisarão ser apagados, portanto, o pontilhamento pode ser aplicado para suavizar a perda de precisão. Fixação de cores. Após aplicar operações como mistura alfa, o novo valor RGB pode
exceder o intervalo válido. Portanto, a fixação define o valor dentro do intervalo. Formatação. Converte o frame buffer final gerado no pipeline em um formato que pode ser armazenado na memória. Finalmente, o novo frame buffer, junto com o zbuffer atualizado, são gravados na memória usando o barramento de 1024 bits. Há um componente dedicado dentro do GS chamado controlador CRT programável, ou PCRTC, que envia o buffer de quadros na memória para a saída de vídeo, para que você possa ver o quadro na TV. Mas isso não é tudo. Ele também contém um bloco especial chamado Merge Circuit, que permite a mistura alfa de dois frame buffers separados. O quadro resultante pode ser enviado através do sinal de vídeo e ou gravado de volta na memória. Pode passar. Daí tem os exemplos de como era antes no PS1 e como ficou no PS2. Pode passar. A biblioteca gráfica do PlayStation 2 a gente não achou em lugar nenhum. Mas toda vez que a gente pesquisava sobre a biblioteca gráfica do PlayStation 2, aparecia a OpenGL. Não em nenhum site falava que era a OpenGL a biblioteca gráfica que o PlayStation usava, mas a gente achou que era porque toda vez que a gente pesquisava, em qualquer lugar que a gente pesquisava, aparecia o OpenGL junto. E o OpenGL é uma API. É um conjunto de função que permite a criação de personagens e cenas através de programação com scripts. No mercado temos uma série de conjuntos de bibliotecas parecidos que visam aplicar instruções para o desenvolvimento de aplicações gráficas, permitindo a melhoria de elementos visuais de software e de jogos eletrônicos. E é isso. É OpenGL, sim. Tá já, então. Obrigada, meninos. Obrigada mesmo. Por aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Tem a Paula, né, que falou que viria, mas não está aqui. Deixa eu... Gabriel, Gleidson, Maicon, tem alguém do grupo aí? Eu acho que não estão aqui. Não estão. Depois eu vejo o que aconteceu. Tá certo, então. Bom, todo mundo apresentou, então. Tá jóia. Oi, professora. Oi. Aqui é o Gabriel do grupo do Arcane. Então, tá. É que eu chamei, eu pensei que vocês não estivessem. Não, eu tava discutindo com o grupo agora. Tá. Pois não, Gabriel. Desculpa, mas a gente não vai ter nada pra apresentar, tá? Não? Não, desculpa. Não, mas tudo bem, então. Tá bom. Mas prepare para as próximas, não a apresentação, né? Mas para as próximas entregas, tá bom? Ok, obrigada. Imagina, obrigada a você. Obrigada por avisar. Então, vamos lá. Pessoal, então, as apresentações, elas finalizaram, tá certo? Aí, a semana que vem, nós temos a primeira reunião do esmalte, tá certo? Então, todo mundo, tá? Conversa com os colegas, que vocês, né, cada grupo, aí a gente vai ter que vir para cá, eu vou passando grupo a grupo para começar a conhecer os trabalhos de vocês, ver até onde que tá, então fazer aquela primeira reunião, que é a primeira nota dentre as 3 que serão baseadas na reunião. E depois a gente começa com a parte de compressão de dados, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou abrir 2 tarefas lá no Teams e vou, para vocês subirem a apresentação de CPU e memórias e a apresentação de GPU, tá certo? Quem tiver mais algum conteúdo, que nem precisou separado, alguma coisa, faz um zip e já sobe lá. Então, eu vou deixar para vocês entregarem, né, tudo isso até a semana que vem. Eu abro as 2 tarefas e vocês depois sobem. Então, é para subir
pelo grupo, né? Então, da mesma forma, alguém do grupo vai lá e sobe o que foi utilizado, tá? É isso que eu ia perguntar. No caso, os Pode... outros Ai, perdão. integrantes do grupo. Oi, perdão, como, Rafael? Meu grupo, 5 pessoas, um de nós vai subir. Os outros Isso. 4 sobe alguma coisa? Não, é só pelo grupo mesmo, porque eu vou pegar e vou guardar pelo grupo. Aí o que que eu preciso? Que vocês, bom, acho que todo mundo, né? Não teve ninguém que não colocou a identificação do grupo na primeira, né? No primeiro slide, então não tem problema, tá? Que eu me lembre, não faltou em nenhuma apresentação. Então o restante dos integrantes só clica em entregar mesmo não tendo nada. Não precisa, porque esse daqui, como eu só vou receber a apresentação, né? Então a nota é pela apresentação que vocês fazem aqui, não há problema nenhum. Os outros não precisam nem clicar em integrar. Integrar, entregar lá, tá? Tá É só um do grupo. tão acostumada com C que já tá falando integrar já. Então. É tanta coisa, né? Tá? É que Então. senão fica na aba de tarefas, fica mais uma tarefa lá, e o time fica cobrando a gente depois, é por isso que eu tô perguntando. Tá, não, se fica. É porque aqui, quando eu submeto a tarefa, eu não consigo direcionar, né? Então, por isso que eu disse entregar sem nada. Não, pode ser. Se fica mais fácil, né, para não ficar cobrando, então vocês clicam lá em integrar. Nossa, de novo, né? Entregar. Tá difícil hoje, né? Vamos integrar o Teams com as Então. apresentações. Vamos. Exatamente. Tá? Não tem problema não. Então, para não ficar essa cobrança, aí vocês clicam lá, tá? Faz como a devolutiva mesmo e eu já vou verificando lá quem que colocou, né? Quem subiu o arquivo e pego de quem subiu. Não tem problema não. Que aí não fica cobrando, né? Oi? O professor... não sei se isso é vantagem ou não, né? Mas o professor de SO, ele manda a gente colocar um TXT com o nome de todo mundo. Mas eu não sei se precisa colocar um arquivo. Você está falando junto com o material? Não, as pessoas que não entregam, tipo assim, eu entrego todo o Smaug e eu sou a líder e entrego todo o Smaug. Tá. E os outros só colocam um TXT falando assim, ó, eu sou do grupo da Amanda. Só para não ficar a tarefa vazia. Não sei se o Teams ele sabe quando a tarefa tá vazia ou tá cheia. Dá pra fazer, você faz um TXT com o título Sou do grupo da Amanda. Então você nem precisa abrir o arquivo. Mas isso é necessário? Isso é uma pergunta só. Então, eu não, assim, nunca, geralmente quando eu peço pelo grupo, só um que sobe, né? Então, nunca tinha acontecido de subir, às vezes, alguma coisa adicional, né? Só para não ficar cobrando. É que tem Então, ocasiões que o time deixa você entregar sem ter nada, então aí a tarefa já não fica no time cobrando, né? Exatamente. Por isso que eu falei entregar sem nada. Então tá, eu achei que ele não deixava entregar então, sem nada. eu também. Não, mas se pode entregar sem nada, não tem problema não. Entrega sem nada mesmo, eu só pego de quem, né, subiu lá o material. Pelo menos aí vocês não têm que criar um TXT, né? Não precisa gastar tempo. Eu vou colocar o emulador. Perfeito. Ele é Nossa, eu fácil gostei. Então, eu E gostei é legal que dele. ele vê todas as memórias, assim, tipo, você consegue ver ao vivo se mexendo, né? Então, e é legal porque é assembler mesmo, é cru, né? Então, isso daí é muito legal. Muito legal. É assembler cru e no nosso eu tentei subir o Smile em assembler, porque o que a gente fez foi em Shell, né? Para mostrar só esse looping. Mas eu tentei fazer o assembler, só que tem um esquema de renderizar, tipo, você tem que fazer umas bibliotecas malucas lá para poder gerar o GB, que é o arquivo Game Boy. Mas qualquer arquivo Game Boy que você faça, dá para você jogar nesse emulador. Muito legal isso daí. Legal. Eu não conhecia ele, não. Sobe sim, quero dar uma olhada. Depois, qualquer dúvida, eu já falo Eu contigo. vou subir também o arquivo que eu fiz do Smile, tipo... Sim, pode ser. Gera um ponto zip lá e você coloca tudo. Aí eu dou uma olhada, assim. Eu achei legal. Tá? Obrigada, viu? Você, prof. Obrigada. Imagina. Então, pessoal, vamos lá pro Teams pra gente finalizar? Tá? Aí a gente volta agora.
Vamos ver. Então, pessoal, por hoje eram só as apresentações, então só se preparem, né, para poder a semana que vem todo mundo do grupo estar presente para a gente poder fazer a reunião, a primeira reunião em relação a como que está o trabalho de vocês. Eu acredito que já esteja um pouquinho avançado, né, porque nós já estamos em outubro, eu acredito que vocês já estejam adiantados nisso. Olha, professora, se a gente fosse depender do professor de programação, estaríamos no básico. Johnny, assina na lata, Johnny. Eu falo na lata. Aqui não tem minhas palavras. Não, o Johnny ali é curto e grosso. Né? Mano, essa Johnny. Essa assim semana não, Johnny. O que tinha nessa paçoca, hein, Johnny? Tinha nessa paçoca. Ah, devia estar estragada. Ou era um bananão. Paçoca sabor rancor e... Não, mano, mas é que eu fico fodido, mano. Pelo amor de Deus. Johnny comeu aquele Doritos de wasabi, né? Ele comeu com pimenta, prof. Não, e jogou pimenta, mais pimenta em cima. O Douglas colocou aqui, paçoca rançosa. É aquele negócio, né, mano? Quem perdoa é Deus. Eu tô aqui pra ver o circo pegar fogo. Não, e a sorte que eu não chamei o Johnny de Jonas ainda, né? Não errei nenhuma vez, senão vai entrar na lista, né? Porque você vê que não tá perdoando hoje. Johnny, eu sou tão firmeza. Eu dobro aqui a aguentar. Eu sou tão firmeza que se ela te chamar de Jonas, eu dou administrador pra você picar ela. Meu nome não é Jonas. Tem que ser um filme desse. Exato, meu nome não é Jonas. Tem uma música acho que é do Weezer, que se chama My Name is Jonas, né? Mas o dele é My Name is Not Jonas. Ai, Johnny, calma, que o mundo ainda tá pra acabar, mas ainda não acabou, não. Tá pra acabar e você não vai ser chamado de Johnny. Ai. Não, eu pergunto porque agora, que nem depois da próxima semana, que nós teremos a reunião, aí nós começamos a parte de compressão, né? Então, vocês já devem, assim, ter um avanço, né, na linguagem, para quem ainda não conhece. Não acredito que para vocês não é bem um problema isso, mas porque a gente começa, que nem vocês já viram listas lá com Python, essa parte? Semana passada. Não. Então já começou semana passada, calma, prof. Calma. Já deu lá no lista, né? Cria a lista, abre e fecha, já criou a lista. A gente sabe fazer no Excel, serve, professora? Não vai rolar no Excel. Não Você cria a lista no papel, serve? Não, também não vai dar não, viu? Acho que... Professora, chá com nós, que vai... Nós se vira, como o jogo vai sair. Que nem geralmente no primeiro, né, o segundo, eu apresento, coloco um código de exemplo, né, desse que a gente vai fazendo, né, que eu ajudo o pessoal, e para vocês terem base, né, porque é uma programação um pouquinho diferente, né, você está programando para a máquina entregar o dado, então é uma coisa muito hardware mesmo, né, ali, apesar de usar a linguagem, né, de alto nível, mas você tem que saber como que a máquina entende aquele conjunto binário, né, e o que ela tem que fazer com isso. Mas aí eu passo o exemplo, então acaba ficando mais fácil, né? Às vezes o pessoal nem gosta muito porque parece que confunde nessa questão da lógica, o pessoal entende qual que é a técnica e desenvolve. Ou senão, às vezes, dá uma olhada e vê, esse daqui eu vou usar, né? E o que vocês usam lá, uma das coisas que vocês usam é lista, né? Que você tem que fazer a lista, né? Ler o arquivo, jogar numa lista para você manipular, né? Esses dados. Então, por isso que eu perguntei se vocês já tinham visto essa parte de listas. Que é a coisa, digamos, o resto é laços, né? Então não tem de repetição, não tem nada muito assim, né? Abrir e fechar arquivo, jogar na lista e fazer os laços, né? Então não é nada tão complexo assim. Mas é um pouquinho diferente, né? A forma de pensar é um pouquinho diferente, tá? Mas é só por isso, né? Para saber como que vocês estavam já nessa questão. Então, quem ainda tiver com uma necessidade de dar um gás aí, né? Olha, putz, isso aqui eu não peguei direito, já dá uma olhada, pelo menos até listas, né? Para vocês poderem ter isso daí mais fácil, né? Pegar mais fácil. É que para mim é mais difícil ainda, porque a aula de programação pra gente é no sábado. E no sábado, no horário da aula, eu tô trabalhando. Ou seja, eu não participo da aula. Então, tudo que eu faço em programação tem que ser por fora. Nossa, é difícil. Porque assim, pra mim não faz sentido. Eu coloco faculdade de noite e tenho aula de manhã. Então. Não faz sentido nenhum. E aí isso me lasca. E o duro porque vocês não podem ter 6 aulas, né?
durante o período. Não é que não pode, pode, só que não tem como você chegar às 5 horas na faculdade, né? Então, aí tem que ter aula de sábado mesmo. Ou sábado de manhã ou sábado à tarde, né? Porque se tiver sábado à noite tem que ser com cerveja, né? Porque senão ninguém aguenta. É. Sábado à noite você Alguém só me volta chamou? você só volta pra casa no domingo de tarde. Não, se perde, né? Naquela. Eu vou montar uma pousada em Carapicuíba, prof. Aí. Então, eu também acho que. Vai ter vai sábado à vingar. noite aí a aula. Eu acho que vai vingar, viu? Sábado à noite com churras, exatamente. Só vai estar a gente, os guardas lá, né? Aí já puxa aquele Coloca a processador churrasqueira do do lado de Gabriel fora. fazer já puxa o processador do Gabriel pra fazer a churrasqueira. A placa de... É nóis. Só joga, né? Só joga a carne lá em Esse povo cima. de ADS não sabe beber, não sabe fazer churrasco, o povo de ADS, né? Pra que eles vão usar uma placa de vídeo? Pra fazer churrasco. O Gabriel nem se pronuncia, né? Eu acho que ele nem tá aqui. Eu acho que ela tá saída já. Então tá bom, gente. Então aí só se preparem, tá? Só se conversem para todo mundo estar na aula que vem. Aí a gente segue da mesma forma. A gente entra pelo Teams, depois a gente vai lá para o Discord, aí cada um pula pro seu grupo e eu vou passando e fazendo a avaliação, né? Conhecendo cada trabalho, tá? Se vocês preferirem, obviamente, né? Se isso não for um problema, a gente segue que nem nós fizemos a apresentação. Eu vou chamando os grupos, cada grupo vai me contando como que é o trabalho, né? O que é a história. Então, vocês vão pensando nessa possibilidade também, tá? Ou a gente faz separado, né? Separado pelos grupos, ou a gente faz lá naquela aula mesmo, para todo mundo ouvir, tá? E vocês que definem, né? Não tem diferença para mim, não. Tá certo? Tá certo. Então tá bom, gente. Obrigada por hoje, tá? Ô, prof, só vou te avisar um negócio que eu vou mandar para você emulador, só que ele abre como se fosse um pendrive virtual, tá? Só para você não achar que eu tô no vírus para você, prof. Senão eu vou falar assim, Amanda, o que é isso, Amanda? Você quer me ferrar? Eu vou mandar o tutorial do indiano lá que criou esse rolê e para você ver que eu não tô mentindo, tá, prof? Não, beleza. Junto com o zip, vai o tutorial também. Não, é assim, né? Começa, abre aqui, né? Tipo, o pendrive eu já desligo na hora, né? Falei, já da tomada, né, bro? Tinha tomado, não, bate a Melhor, desliga o monitor só, né? Tem gente que assim, corre, desliga o monitor, não tô vendo, não tá acontecendo nada, né? Pode crer. Bom, pessoas, professora, eu vou pedir licença, eu tô bem, nossa, eu tô pôde. Mas olha... Só um minutinho, ô Nico, se você quiser fica aqui na sala, o pessoal vai saindo e a gente já conversa, tá bom? Pois não, Diogo, pode falar. Não, só para agradecer de novo. Imagina que é isso. Eu não tenho palavras para agradecer. Imagina, a gente e pedir licença que eu vou saindo, tá? Tudo bem, a gente também já termina por aqui, tá? Gente, boa noite, obrigada por hoje, tá? E até a semana que vem, bom feriado, né? Vamos aí. No jogo, né? Então, assim, é bom feriado, né? Mas é bom. É para isso que a gente está vivendo agora. Isso é verdade. Gente, obrigada, viu? Bom descanso. Fiquem bem. Boa noite. Obrigada por tudo. Bate local, no mesmo bate horário. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Ô, prof. Oi. Só para ficar claro na minha cabeça, semana que vem a gente tem que entregar o que exatamente para a senhora? Eu vou abrir as tarefas, das entregas nas tarefas, Johnny? Ou da reunião? Oi? Porque a semana que vem na aula nós teremos a reunião, tá? Que é tá. Não, é das tarefas. As tarefas, eu vou abrir agora 2 tarefas. Vocês vão entregar a apresentação de CPU e memórias em uma tarefa e na outra vocês vão entregar essa apresentação de hoje. Isso. Aí qual que é a minha dúvida? O que exatamente a gente vai entregar? Porque, por exemplo, a gente de material só tem os slides e um roteiro todo desorganizado. Não, é só os slides. Só os slides? Isso, só os slides. Só o que vocês usaram para fazer a apresentação, tá? Tá, aí o nosso roteiro em TXT, que a gente leu as coisas para saber, não precisa? Não, esse não precisa, não. Só precisa ter o documento, que é o que vocês utilizaram, né, para poder me apresentar. Beleza, então, tranquilo. Tá bom? Valeu, professora. Obrigado. Tá, joia, meu querido. Obrigada a você. Até a semana que vem. Semana. Obrigada, para você também.
Tchau, tchau.